Vamos falar do jogo de Flamengo Internacional. Realmente foi confirmado que a comissão técnica irá com o time titular. A gente falou um pouco disso ontem. Marcão, eu vou deixar um pouquinho o Alan falar sobre isso agora, até porque a gente já deu a nossa opinião sobre isso. E uma coisa que é importante, tá, Alan, com relação ao time titular de quarta e aí sequência de jogos, mas só para te dar uma informação também, o Inter vem um pouco desfalcado e já tem até protestos por parte da torcida, porque quem vai substituir o Gabriel, meio de campo do Internacional, é aquele Edenilson, famoso Edenilson, que muita gente acha um baita jogador, mas que a torcida internacional está querendo ver ele morto. E é ele que vai substituir o tal Gabriel, que teve uma lesão grave de joelho, inclusive, tá bom? Só para pegar a tua opinião aí, Flamengo vai de titular, você acha certo, até porque tem jogo contra o Cuiabá depois, e depois já é a final da Copa do Brasil, né? Certíssimo. Assim, Perrotinho, e eu debati também em uma das lives, acho que estava com o Cleitinho, justamente sobre isso. E estava com o Rafael. Estava eu, Cleiton e Rafael. Boa, lembrei aqui. Né? Não costumo lembrar não, mas dessa vez eu lembrei. E a minha opinião era justamente essa, Perrota. Assim, a gente não vai poder fazer o jogo de domingo, para não chegar desgastado e cansado numa partida dificílima que eu entendo que a gente vai ter diante do Corinthians na próxima quarta-feira. Né? Na próxima não, né? Na quarta-feira seguinte, porque a gente hoje é segunda ainda. Mas eu colocaria o que a gente tem de melhor, sim, nessa partida contra o Internacional, até mesmo para manter os jogadores em ritmo de competição. Eu não sei se vai ter a necessidade e eu utilizaria o Arrascaeta aos 90 minutos. Talvez não, 60, 70 minutos. O Pedro, ou qualquer um deles que tenha, né, apontado lá no chip um nível de desgaste maior, eu possa, né, colocar um tempo menor, mas eu colocaria o que a gente tem de melhor. E o provável time que vai enfrentar a equipe do Corinthians na quarta-feira, dia 12, Perrotinha. Eu faria exatamente dessa forma como o Dorival planejou, e eu entendo que o planejamento está correto, porque a gente precisa dar ritmo, né? A gente não pode deixar cair. O time já apresentou, ao meu ver, na última partida, né, um bom futebol, não apenas por causa do resultado, porque o Pedro desandou a fazer gol, mas no primeiro tempo a gente conseguiu construir bem as jogadas, a gente conseguiu ser mais criativo, a gente conseguiu, né, dominar a equipe do Red Bull Bragantino. Ah, Alan, mas teve a expulsão do jogador. Beleza. Mas nós conquistamos a expulsão do jogador. Até ali nós já tínhamos feito 2 grandes jogadas, o que mostrou um Flamengo bastante intenso, um Flamengo com muito volume para cima do Red Bull Bragantino, que historicamente tem sido um adversário complicadíssimo para a gente. Então, não apenas pelas circunstâncias que levaram o jogo a parecer mais fácil, tá? Mas o time, para mim, voltou a apresentar um futebol melhor. Tivemos algumas falhas, tivemos ali o Vidal, infelizmente, que deu uma cabaçada gigante ao cometer um pênalti nos minutos iniciais do segundo tempo. Para mim, ele erra e erra muito, tanto que eu fui até contrário ao amigo Rafa, quando eu disse que, para mim, o Vidal foi, sim, o destaque negativo daquela partida, foi um dos piores. O Rafa viu um jogo do Vidal muito bom, viu o Vidal contribuindo ofensivamente, mas eu vi, além desse pênalti cabaço que ele cometeu, eu vi o Vidal também entregando a bola no segundo tempo, que se tivesse sido o Diego Ribas, nós estaríamos matando o jogador. Matando o Diego Ribas. Não que não mereça, tá? Mas estaríamos matando. Mas como é o Vidal, a galera tenta relativizar. A galera tenta minimizar, diminuir, por ter sido o Vidal que errou aquela bola e ter cometido um pênalti que poderia ter comprometido a porra do placar e do resultado. Então eu tô na mesma linha, na mesma vibe do Dorival, entendo que o planejamento está correto para que a gente possa jogar a final da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira, dia 12. Alan, Marcão ontem levantou uns números. Marcão, me lembra aí esses números. Que é o seguinte, o Flamengo no mês de outubro, com o time titular, com o número de jogos, caraca, eu esqueci completamente aquele que você falou ontem, Marcão, que serão 27 dias do mês de outubro e o Flamengo vai jogar 3 vezes com o time titular. 3 vezes com o time titular. E aí a gente entrou numa discussão do seguinte... 4 isso é pouco... agora com o jogo do Inter, né? O jogo do Inter vai fazer com que a gente fique 4 jogos no mês com o time titular. Qual foi a ideia? Né? A gente estava no dia 2. A gente estava no dia 2, né? Foi ontem. E a final é dia 29. Então são 27 dias, né? Nesses 27 dias a gente jogaria, em tese, 3 jogos com o time titular. Seriam as duas finais contra o Corinthians e a final da Libertadores. Adicionando esse jogo do Inter, a gente vai jogar 4 jogos com o time titular, se é que a gente vem mesmo com o time titular. Né? A informação é do Vene Casagrande. E aí a gente estava comentando ontem. É muito? É pouco? É o ideal? O que vai acontecer? A gente vai ter um jogo entre as finais da Copa do Brasil,
que é o jogo do Atlético Mineiro, se eu não me engano. E esse jogo vai com as reservas, não tem jeito. E depois do jogo da final da Libertadores, a gente tem 2 jogos muito, muito embolados. É um sábado e um terça. Para jogar a final da Libertadores no outro sábado. E aí, a gente estava até conversando com o Castanha ontem, eu acho que não vai nenhum dos dois, para nenhum desses 2 jogos, o time titular também. Claro que ele não vai colocar o reserva inteiro, ele vai mesclar um pouco ali, quem precisar jogar e tal, mas de time titular, eu acho que a gente vai ver em 4 oportunidades se nesse jogo do Inter realmente ele for com o time titular. Seria o jogo do Inter, as 2 finais com o Corinthians e a final da Libertadores. Então, acha o correto, Alan? Ou tu acha que o titular tem que jogar um pouquinho mais para chegar... Porque o que todo mundo tem medo é aquilo que aconteceu agora, né? 10 dias de folga, o cara volta, joga porra nenhuma e perde. Eu acho que esse vai ter uma diferença, né, o Perrotinha? Porque foram 10 dias, né? Foi uma paralisação e os caras meio que, porra, eu vi o Rodinei voltar pesado, irmão. Desculpa, mas para mim o Rodinei voltou acima do peso. O que ele fez nesses 10 dias, eu não sei. Deve ter enchido a cara de cachaça e jogaram porrinho o dia todo lá no Ninho do Urubu. Porque parece que treinamento os caras não fizeram. Parece que treinar os caras não treinaram. Porque eu vi o Rodinei voltar mais pesado do que vinha da forma que vinha e vinha voando, tá? E a gente sabe que o Rodinei precisa estar bem, então, fisicamente, muito mais. Por quê? Porque ele acaba se impondo fisicamente diante dos adversários ali e leva vantagem. Então, se ele não se cuidar e já querer cair nas bordas, ele vai ter a queda de produção dele. Não sei nem se o empresário dele já conseguiu um novo contrato, que ele tanto quer, né? Porque o Rodinei, eu acho que é muito disso aí. Só torço para que ele venha perder o fôlego depois do dia 30 de outubro. Então, só mais um mês, Rodinei. Segura um pouquinho a peteca, depois tu cai na cachaça de novo, depois tu volta a fazer tuas merdas. Só espero que ele segure ainda mais um mêsinho, né? E aí depois ele segue a vida dele para onde ele quiser lá, porque eu acho que a gente não vai renovar com o Rodinei. Mas assim, Perrotinha, o Flamengo dessa vez vai estar jogando. Marcão muito bem colocou, e aí eu abri aqui o calendário, e aí a gente vê o seguinte: o Flamengo joga amanhã não, quarta-feira, dia 5, né? Aí depois não joga final de semana, trabalha para poder jogar dia 12. Mesma coisa, final de semana vai entrar um ou outro em caso de necessidade, talvez, e aí joga no dia 19. Aí as datas intercalam, porque eu acho que é o seguinte: joga dia 19 a Copa do Brasil. Se eu não me engano, Marcão, é 22 e 25, né? Isso. É num sábado. É 22, isso. Sábado e terça. Seria os sábado e terça. Aí depois viaja. Né? É isso. Talvez o Dorival, no dia 25, ele use um ou outro ali para não ficar muito em cima. Vai depender também, é verdade, de como vai se desenrolar esses 2 jogos de Copa do Brasil. Porque, vamos ser honestos, se acontecer exatamente o que aconteceu na Libertadores, Marcão, o Flamengo no segundo jogo ele se poupou. Ele tocou muita bola, né? Ele administrou muito mais o jogo do que ele poderia ter feito e a gente conseguiu a vaga, né? Adiante da Libertadores. Se isso voltar a acontecer, Marcão, vai ser muito bom. Eu acredito que vai acontecer? Não. Eu acho que vão ser jogos duríssimos, tá? Se nós voltarmos com um placar ali de 1 gol à frente do Corinthians, eu já vou me dar por muito satisfeito, vou ficar feliz e não vou achar, né, um absurdo. Eu vou ser muito sincero e honesto com vocês, caso a gente volte com um placar de empate lá da equipe lá contra a equipe do Corinthians, porque o Corinthians está num viés de alta, o Corinthians conseguiu dar uma melhorada na equipe, né? Conseguiu qualificar a equipe, goste dele ou não, mas o Renato Augusto dá uma qualidade superior a essa equipe do Corinthians. O outro moleque louro lá também joga direitinho, o atacante dele novo aí, o atacante novo, o Yuri Alberto, começou a fazer gols. Então, assim, vai ser uma partida muito mais complicada do que a partida que nós tivemos e eu tive lá. E a zaga já melhorou também, né? A zaga deles agora já é titular, né? É foda. Mas tudo bem, Perrotinha, mas de qualquer forma, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil. Só que o Flamengo tem sim mais qualidade técnica. Né? A gente vai conseguir mais uma vez se impor no nosso parquinho de diversões que se transformou em Itaquerão. Eu não consigo afirmar agora. Mas, sendo bem franco, Perrotinha, né? Eu acho que até o empate, para que a gente consiga resolver aqui, não vou considerar um placar ruim.